Meus irmãos, nós estamos passando por um momento muito crítico da evolução da Terra. Nós estamos enfrentando uma pandemia onde existe um vírus que está ceifando várias vidas. E muitas vezes nós nos pegamos reclamando, nos maldizendo o planeta, maldizendo o vírus, maldizendo as coisas, porque nós achamos que estamos sendo castigados. E eu digo isso porque não só pelas pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita, mas também até por nós mesmos. Porque nós aprendemos na doutrina que a morte é só uma passagem. E não estou falando isso de forma insensível, não é de uma forma insensível. Estou falando isso de uma forma, como é que eu posso dizer? Que nós possamos olhar um pouquinho pela razão, com amor, mas pela razão. Se nós somos espíritos imortais, e como na doutrina espírita é ensinado que nós devemos passar por provas, por expiações, por momentos necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então nós espíritas que já temos o conhecimento, e isso não é uma cobrança, é só uma constatação mesmo, porque eu não sou ninguém para cobrar ninguém, eu tenho as minhas falhas, os meus defeitos, mas que nós nos atentemos para não nos desequilibrarmos e nos unirmos à massa que ainda ignora o conhecimento da doutrina, que não acredita na reencarnação, que não acredita na vida após a morte, que não acredita que há continuidade da vida, que acha que morreu, acabou. Que nós nos atentemos para que nós não entremos no mesmo campo de vibração, porque a espiritualidade maior, ela precisa muito de nós nesse momento, porque nós temos que nos auxiliar. E o auxílio para aqueles que estão ainda na ignorância vem daqueles que já estão no estágio mais avançado de sabedoria. Assim como nós estamos recebendo o auxílio do alto dos espíritos evoluídos, para que nós possamos evoluir, é necessário que nós nos atentemos aos nossos irmãos que estão passando pela fase mais difícil da vida deles, que é essa pandemia agora. Quando a morte, quando o sofrimento não é na nossa casa, não é no nosso lar, não é com os nossos familiares, é mais fácil lidar. Mas quando a morte vem, e no caso, para as pessoas que não, e pode-se até dizer, de muitos espíritas que estão passando agora também por uma fase difícil, porque eles sabem que a morte é uma consequência da vida, eles sabem que há continuidade, mas mesmo assim estão vibrando no medo, estão vibrando no desespero, estão vibrando no materialismo, no medo de no futuro faltar o que comer, no medo de perder o trabalho, no medo de morrer. Então assim, orem, tentem vibrar na mais alta, o mais alto, se elevar o mais alto possível nas vibrações, porque esse momento crítico, ele está dependendo de nós. Se nós já tínhamos uma missão, que era consolar, acolher e auxiliar os corações aflitos, neste momento é que nós estamos sendo mais requisitados. Então, assim, quando pensar em fraquejar, quando pensar em vibrar no medo ou algo parecido, elevem os seus corações, eleve a sua mente, se conecta no Cristo. Eu não sou ninguém para estar falando isso. Eu não estou ninguém para falar isso. Mas eu sou uma pessoa que entrei na doutrina e ouvi tudo isso de vocês. Eu só estou repetindo para vocês o que vocês me disseram. A vida continua, mesmo depois da morte.
Não há razão para desespero, porque nós temos um Deus grandioso que sustenta milhares e milhões e bilhões de planetas e galáxias. Ele não perderia o controle de um só planeta. Tudo está certo, está caminhando tudo na mais absoluta concordância com a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, assim, vamos nos unir e o máximo possível que pudermos passar de consolo para os nossos irmãos e de auxílio, vamos passar. Tá? Muito obrigada. Que Deus nos abençoe imensamente. Vamos fazer a nossa prece final e a nossa vibração. Levemos o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, aos espíritos superiores, a Deus nosso Pai. Senhor, obrigada por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu e nos concede a todos, para que possamos aprender mais e mais sobre essa doutrina maravilhosa que o Senhor nos enviou, esse Consolador prometido que tem nos amparado, que tem nos guiado e que está nos sustentando até esse momento. Nesses momentos difíceis, que a tua misericórdia pare sobre nós. Não para nos livrar do sofrimento que se faz necessário, nem para nos privilegiar em nenhuma situação, mas para nos fazer sustentar e nos manter em pé e equilibrados. Muito obrigada. Vibremos. Vibremos para todas as pessoas que nesse momento se encontram hospitalizadas com Covid, com qualquer outra enfermidade, pessoas que estão convalescendo. Vibremos por todas as pessoas que nesse momento estão encarceradas em presídios, que cometeram erros, mas que estão sob a misericórdia divina, porque também são filhos de Deus. Vibremos pelas pessoas que nesse momento estão em asilos, os velhinhos, que nessas horas se encontram sozinhos, e mais sozinhos ainda, porque não podem receber a visita dos seus entes queridos, a visita de pessoas que querem visitá-los, que querem fazer companhia para eles. Vibremos também pelas crianças de orfanatos que se encontram também sozinhas, cuidadas pelas pessoas que são responsáveis por cuidar delas, mas que precisam do auxílio. Vibremos pelas pessoas que estão nas ruas, que precisam de auxílio, e muitos que não estão encontrando nesse momento. Que nosso Senhor Jesus Cristo toque nos nossos corações para que possamos levar auxílio para esses moradores, para as pessoas também que mesmo tendo suas moradas, mas que estão passando momentos difíceis, que Deus nos dê a compaixão e a necessidade de ajudar essas pessoas. Enfim, vibremos por todos nós, principalmente por nós das casas espíritas, nossos irmãos espíritas que precisam de força, que precisam de equilíbrio nesse momento para poder auxiliar os outros. Vibremos, enfim, pelo nosso planeta, que está passando por um momento difícil, mas necessário para a nossa evolução. Obrigada, Senhor, que assim seja hoje e sempre.